Fala, nadador! Hoje eu tô aqui para te mostrar como ter mais força, como trabalhar a força dentro da piscina. E a gente vai usar sempre palmar e paraquedas para treinar a sua força. Nesse vídeo você vai entender como que você treina isso, qual é o momento certo para treinar e o que não fazer quando estiver usando palmar e paraquedas. Eu sou Conrado Lino, nadador de alto rendimento, personal swim, e hoje você vai sair daqui mais forte e nadando mais rápido, porque você sabe usar esses dois materiais que são incríveis. E lembrando que, como nesse vídeo eu vou falar sobre alguns materiais, a gente tem a nossa parceira, a loja Ritmoon, que vai estar no primeiro link do comentário fixado, para você entrar em contato diretamente com eles. Se você falar lá que veio pelo canal, você vai ter 10% de desconto, ou então no segundo link do comentário fixado, é só você clicar, vai direto na loja. E aí, se você usar o cupom Conrado10, você também vai ter 10% de desconto em qualquer produto de natação. Obrigado, Ritmoon, por toda a parceria. Vocês fazem a nossa vida muito mais fácil. Bora pro vídeo que tá sensacional. Conceitos do trabalho de força. A primeira coisa que a gente vai ter que pensar aqui e quebrar de paradigma é: força não é necessariamente sinônimo de ser gigante. O que eu quero dizer com isso? Sempre que a gente pensa em trabalho de força, a gente pensa em hipertrofia, ficar grande, ficar forte, mas isso não necessariamente é o que vai te deixar mais forte para nadar. A gente vai ter alguns conceitos de força dentro da natação: resistência de força, força pura, força para potência e a força aplicada dentro da natação. Normalmente a gente vê quanto maior o cara, mais forte, mas na verdade a força é uma valência mais neuromotora do que necessariamente ter um músculo grande. Então é por isso que os nadadores não são tão volumosos no corpo, mas sim, eles são muito fortes. Por quê? A gente precisa de força aplicada dentro do meio líquido. E se você tiver muito volume muscular, você vai estar perdendo eficiência. Por quê? A relação arrasto-propulsão vai ficar desbalanceada. Por isso que normalmente o nadador é um pouco mais fino, mais esguio, porém muito forte. Então a primeira coisa que a gente vai ter que desassociar é tamanho de braço, tamanho de perna, tamanho de peitoral e força aplicada ao exercício. Segunda coisa que a gente tem que pensar é: existem tipos de força. Por exemplo, tem uma força que é mais explosiva, para aqueles que gostam de fazer séries de mais velocidade. Tem uma força que é mais de resistência, que serve para aquelas pessoas que são mais meio fundo e fundo. Então o trabalho de força não é necessariamente igual para quem quer fazer força para velocidade e força para resistência. Porém, para treinar vai ser mais ou menos o mesmo princípio. A gente vai colocar uma carga elevada, uma carga maior do que aquilo que a gente está acostumado a fazer. Para isso, a gente vai usar palmar e para isso a gente vai usar paraquedas. Esses são os dois melhores apetrechos para você treinar a força e de uma maneira mais barata. Lembrando que eles vão estar em promoção se usar o cupom Conrado10 lá na loja da Ritmoon, que é a nossa parceira. É óbvio que tem mais material para deixar a gente forte? Tem, mas esses dois aqui são os mais baratos e os mais eficientes, porque com eles você consegue trabalhar tanto força explosiva quanto força de resistência. Mas a gente vai falar disso na segunda parte desse vídeo. O que eu quero que você entenda é que a força aplicada na natação significa você pegar mais água e dar menos braçadas e manter o mesmo tempo, ou dar o mesmo número de braçadas e abaixar o tempo. Isso é questão de força. Quanto mais forte você tá, mais você evolui uma dessas duas pontas. Ou você fica mais rápido com o mesmo número de braçadas, ou você fica no mesmo tempo, só que dá menos braçadas por piscina, o que vai economizar a sua energia. Então entenda que o trabalho de força na natação é muito importante, mas não é sinônimo de ficar grande, e sim de ficar mais eficiente, fazer com que o seu músculo trabalhe de uma maneira mais eficiente, mais forte, para você ganhar mais piscina ou ser mais rápido com o mesmo número de braçadas. E para isso, quanto mais forte e mais fino você for, melhor, porque quanto mais fino, menos arrasto você gera. Quanto mais forte, mais torque você vai ter na sua braçada, na sua pernada e assim por diante. Se você está gostando desse vídeo, lembra de curtir o vídeo, comenta aqui pra mim. Força na natação, para chegar em mais pessoas que também precisam aprender isso. E para mim eu saber que você chegou nessa parte, você me ajuda demais com isso. Muito obrigado por todos vocês que comentam, compartilham os vídeos. E lembra de se inscrever no canal, porque tem muita gente assistindo o vídeo, mas não é inscrito. Bora continuar o vídeo. Como fazer o trabalho de força na piscina? Na piscina a gente vai ter basicamente alguns trabalhos de força. Primeiro,
a gente vai usar o palmar. Vocês podem ver que esse palmar é o palmar para você escolher certinho. É um palmar que tem que ser chato. Ele não pode ser curvado, porque isso vai fazer com que você perca água. Você tem que comprar um palmar também que seja, quando você for usar a maior parte do tempo, ele seja um pouco maior que a sua mão. A gente vai ter palmares menores que esse para usar, por exemplo, para fazer palmateio ou para ter uma frequência de braçada melhor, mas não é o trabalho de força. Ou então um palmar gigante, que é aquele GG, gigantolesco, também serve para alguns momentos, mas tem que ter cuidado para não machucar o ombro, porque ele aumenta muito a área de atrito com a água. E basicamente o palmar vai servir para isso. Ele vai aumentar o atrito que a sua mão tem na água, então você vai aumentar a área de atrito, vai ter mais força, vai ter que fazer mais força para puxar a água e empurrar ela para trás. Tem que tomar cuidado para não ficar fazendo a braçada, sempre a braçada menorzinha ou uma braçada que só alisa a água, porque está com o palmar maior. Por isso que a gente evita aquele palmar muito grande, a não ser em alguns casos que vai fazer um trabalho específico de força ou de potência que você quer um trabalho mais forte. Mas, por via de regra, sempre o palmar G para os meninos e o palmar M para as meninas vai ser o ideal. E aí o palmar normalmente vem com uma coisa para segurar no pulso também. Eu não gosto muito, eu tiro essa tirinha, por quê? Se você estiver fazendo a braçada errada, sem essa tira, o seu palmar vai escapar da mão. E aí o palmar aqui, como tem a tirinha, você não sabe se está fazendo a braçada certa ou errada. Agora, se você, por exemplo, finaliza a braçada e puxa a braçada para cima, ao invés de empurrar para trás, o palmar escapa. Então, por esse motivo, eu sempre recomendo que vocês tirem essa abinha que fica aqui atrás. E o outro apretrecho que a gente vai usar bastante é o paraquedas. A gente vai ter o paraquedas, que é o pezinho, bem pequenininho. A gente vai ter o paraquedas M, que é o meio termo. E vai ter o paraquedas gigante, que é o G. Tem alguns paraquedas que vem até com 4, que vem um paraquedas maiorzão. Mas de verdade, eu não acho que faça sentido. Assim como aquele palmar que é muito grande. Porque senão você vai sair muito da técnica para conseguir fazer o nado do jeito ideal, para conseguir arrastar aquele paraquedas. O que a gente mais usa, normalmente, é o paraquedas M. E aí, como é que a gente vai usar os paraquedas? Normalmente o paraquedas Pzinho é um paraquedas que você usa para aquecimento, para dar uma ativada, vai fazer uma série que você quer ter um pouquinho mais de potência, que não é o intuito desse vídeo. O paraquedas M normalmente é o mais indicado para quem vai fazer meio fundo, por exemplo. Eu vou fazer 10 séries de 100 borboleta com paraquedas. Eu vou botar o paraquedas M e vou fazer um nado. Vai ficar um pouco mais devagar, mas eu vou estar criando resistência de força. Esse tipo de trabalho, de séries mais longas, você vai nadar em A1, em A2, dificilmente você vai nadar em A3. Quando for nadar em A3, aí vale a pena colocar um pouquinho menor, para que você tenha um pouco mais de velocidade. Mas aqui, como o foco, de novo, é mais ganho de força, e no caso do paraquedas M, resistência de força, a ideia é que você nade várias séries, com um descanso apertadinho, e faça 10, 12, 15 séries de 100, de 50, sempre com mais resistência. E você pode até combinar, por exemplo, o palmar com o paraquedas para trabalhar mais força ainda. Sua braçada vai ficar um pouco mais devagar, o seu nado vai ficar um pouco mais devagar, mas essa braçada que fica mais devagar é natural, porque você está trabalhando força. E para trabalhar força não adianta girar o braço rápido, você precisa ter uma braçada mais devagar, para recrutar mais fibras e fazer com que você faça mais força. E depois a gente vai ter o paraquedas G para séries um pouco mais curtas. Por exemplo, a galera que precisa de mais potência, de mais velocidade, normalmente usa o paraquedas G. Por quê? Eles vão desenvolver a força para potência. Então eles vão fazer séries mais curtas, com um pouco mais intervalo, porém eles vão sentir que estão pegando água, mas tentando girar o braço o mais rápido possível, sem deixar de pegar água. Isso vai fazer com que eles fiquem mais fortes, sem perder a água, e ainda fiquem mais rápidos, porque a braçada fica mais eficiente. Quando ele tirar o paraquedas, tirar o palmar, vai ficar muito mais rápido. E lembrando que sempre que você for usar o paraquedas, ele tem que ficar bem no meio das costas. Quando for fazer série de borboleta, crawl ou peito, o paraquedas tem que ficar bem no meio das costas aqui, ó, para que você consiga nadar e ele não atrapalhe tanto na sua pernada. Quando for nadar costas, você vai girar o paraquedas para que ele fique sempre com o fio para cima. Então, crawl, peito e borboleta, ele vai ficar para cima porque ele está para trás. No costas, você gira ele para que ele fique para cima. Isso vai fazer com que você também pegue um pouco mais de água e ele atrapalhe menos enquanto estiver batendo a pernada. A gente pode também
colocar nadadeira com paraquedas? Pode. É legal? Sim. Trabalho de streamline, trabalho de pernada também são legais. Mas como a gente está fazendo trabalho de força, normalmente a força do nado ela é mais para o meio superior do que inferior. A parte inferior ela vai ser mais resistência de nado. Então sim, você pode estar usando. Se você quiser nadadeira também vai ter lá na Ritmoon com 10% de desconto para quem usar o cupom Conrado10. Mas eu recomendo sempre palmar e paraquedas para treinos de força. Seja o treino de força para resistência ou força para velocidade. Em que momento treinar a minha força na natação? Agora que você entendeu como é que funciona, para que você vai usar palmar, paraquedas, você tem que entender em qual momento colocar no seu treino. Por quê? Se você colocar em todos os treinamentos palmar e paraquedas, provavelmente ou você vai machucar o ombro, ou você vai ficar muito lento, ou você vai ficar muito afundado na piscina. Não é o que a gente quer. Só que se você deixar muito tempo sem usar isso, você perde a referência de ter mais força numa braçada, de ser mais eficiente a cada braçada. Então é o seguinte, dentro de uma periodização de 16, 24 semanas, a gente vai tirar mais ou menos 3 a 4 semanas para treino de força intenso. Ou seja, durante essas 3 ou 4 semanas, você vai usar paraquedas quase todo dia, quase todo treino. Tirando aqueles que sejam de recuperação, cara, paraquedas e palmar, 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 brinca com o P, brinca com o M, brinca com o G, volta com o G, volta com o PM, volta com o M, porque o foco dessas 3, 4 semanas é trabalho de força. Porém, se você estender muito mais do que 3 ou 4 semanas, pode ser que você fique ou muito devagar ou lesione. Então tem que tomar muito cuidado, porque tem que ser na dose certa o trabalho de paraquedas e palmar. Ao passo que, depois dessas 3, 4 semanas de trabalho de força, a gente deixa de usar o paraquedas e palmar? Não. A gente vai colocar eles em alguns treinos para que a gente faça uma lembrança de força. Então, por exemplo, eu fiz 4 semanas de base, aí eu fiz 4 semanas de força, depois eu vou para 4 semanas de competitivo, de acelerar mais o nado. Mas em algum momento dessas 4 semanas de competitivo, eu vou ter um paraquedas, uma série um pouco mais de resistência. Para quê? Para treinar a lembrança técnica. Lembra que eu falei que a força é principalmente neuromuscular? A gente não quer ficar grande, a gente quer ter a força neuromuscular. Isso faz com que a gente lembre o nosso cérebro, lembre o nosso corpo de como fazer força. E aí você pode colocar, por exemplo, numa pré-série, numa série de aquecimento, para que você tenha a lembrança para começar a série principal. Ou às vezes vale a pena colocar na série principal, mas é uma vez ou outra. Não é todo treino, por exemplo, como você faz nas semanas que você treina só força. E aí, para treinar essa força, vai depender daquilo que você tem como objetivo. Quer treinar uma força mais de resistência? Você precisa fazer séries mais longas, por mais que fique mais devagar, fique mais fundo, canse muito a fase de muscular, fica dolorido, fica meio morto mesmo, é o que vai fazer efeito para você. Se você é mais velocista, séries com mais potência fazem sentido. Porém, não quer dizer que eu vou treinar só potência. Vale a pena fazer algumas séries de resistência de força, só que um pouco menores, por exemplo, séries de 50, no máximo séries de 100. Por quê? Porque essas séries vão te dar resistência para aguentar uma série de 50 e 100 mais pauleira com palmar e paraquedas. Já para quem vai no meio fundo, vai nadar 200, vai nadar 400, vai fazer séries mais longas de paraquedas. A grande diferença desses dois é que um vai ter um volume mais alto no total da série e o outro vai ter um volume mais baixo no total da série. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembra de comentar aqui para mim força na natação, para a gente chegar em mais pessoas que também querem aprender a nadar com mais força e bora nadar mais rápido e muito mais forte. Valeu? Boa semana!